Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é sobre uma santa maravilhosa da África. Vamos conhecer a história de Santa Josefina Baquita. Quem conversa conosco é o padre Caetano Rizzi, da paróquia Jesus Crucificado, da cidade de Santos. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline, fale desse espaço para a sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E também nos acompanhe pelo Spotify. Padre Caetano Rizzi, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Obrigado a você, Cris. É uma alegria poder falar de Baquita, a nossa cidadã santista. Então, o Padre Caetano é da cidade de Santos, da paróquia de Jesus Crucificado, e ele participou de toda a canonização da Santa Josefina Baquita. E ele vai nos contar agora quem é Josefina Baquita e por que é que ela foi canonizada. E depois vai dizer por que é que Santos participou de toda a canonização. Então, padre. Então, como eu vinha conhecer Santa Josefina Baquita? Eu tinha terminado meu curso de teologia e fui nomeado para fazer pastoral na paróquia da Catedral, onde estavam as irmãs de Santa Madalena Canossa, missionárias da Caridade. E recém tinham publicado um livreto sobre as virtudes heróicas de Baquita, que não era conhecida ainda. E eu pude ler aquela pequena história, ainda uma história em quadrinhos, e me entusiasmei por isso. Tudo bem, ficou por aquilo. Mas, mais tarde, o Papa beatifica Baquita no dia 17 de maio de 1992. Era João Paulo II. Foi lá em Roma, aconteceu um milagre na casa onde Baquita morava, uma das irmãs que estava com mal de Parkinson, e estava para a morte, e no sonho ela viu Baquita. E quando ela acordou de manhã, quando as irmãs foram assisti-la para levar o café ou dar uma assistência a ela estava sentada na cama e falando fluentemente, sem mais nenhum sinal de Parkinson. Esse foi o primeiro milagre de Baquita, o milagre que lhe deu a beatificação. A canonização virá mais tarde. Mas antes vamos tentar conhecer um pouquinho da vida de Baquita. Ela nasce em 1869 no Sudão, nas tribos africanas, e vive a alegria de contemplar a natureza. Ao redor dos 9 anos, os negreiros invadem o lugar onde ela morava e a raptam, juntamente com outros. E ela, tão assustada, quando perguntam a ela qual é o teu nome, ela esquece até o próprio nome, porque Deus já havia designado para ela uma história diferente. E os negreiros deram a ela o nome de Baquita. Baquita, no sudanês, significa afortunada. Não sabiam eles que estavam profetizando, porque realmente Baquita, nos seus sofrimentos, mas ao vencê-los todos e encontrando o Senhor, ela realmente se tornou se tornou afortunada. E ela foi raptada em 1875 e foi vendida pela primeira vez em 1881. E foram várias vendas, foi vendida 5 vezes. Depois é comprada pelo agente do consulado italiano lá do Sudão. Chega na Itália em 1885 e é dada de presente, como um objeto, como uma lembrança que se traz da África, para uma senhora italiana, a senhora Turina Micheli, que a encaminha, por sua vez, para o catecumenato, porque como Baquita era pagã, e na Itália da época não poderia existir pagãos, e confia exatamente Baquita às irmãs canossianas, que mais tarde irão recebê-la como sua religiosa. E no dia 9 de janeiro de 1890, ela recebe o batismo das mãos do cardeal Domingos Agostini, que era o cardeal de Veneza, a diocese a qual pertencia
onde Bakhita morava. E, em 1893, no dia 7 de dezembro, ela entra no noviciado das Irmãs Canocianas para tornar-se religiosa. Depois de um longo caminhar, depois muitas interrogações, ela mesma se interrogava, e uma das perguntas que ela fez à mestra de noviças, quando a recebeu: posso eu ser religiosa também? A irmã pergunta: mas por quê? Porque vocês são todas brancas e eu sou negra. Era algo diferente na Itália da época. Mas Bakhita foi aceita e viveu de uma forma especial, de uma forma santa. E mais tarde, em 1927, no dia 10 de agosto, ela emite os primeiros votos na cidade de Veneza, nas mãos da sua provincial da época. E depois, em 1900, é transferida para a casa de Schio, fica perto de Vicenza, na área do Trentino. E no dia 8 de fevereiro de 1947, depois de mais de 50 anos de vida religiosa, ela entrega sua bela alma a Deus Nosso Senhor. Agora, para chegar aonde chegou, houve todo aquele período de escravidão, os maus tratos. Quando foi raptada, andou mais de um mês machucando-se, porque andava descalça, com correntes. As pequeninas tinham correntes nos pés, os adultos tinham correntes nos pescoços, para que não pudessem fugir e para que mantivessem-se em pé, porque se um caísse, derrubava os outros. Então, era questão de eu preciso ajudar o outro nessa escravidão. Bem mais tarde, Bakhita se perguntava, ainda na África, que ela só havia conhecido patrões, quando ela olha para o céu e vê o sol, a lua, as estrelas, as maravilhas que as pessoas que vão à África costumam ver. Nós, aqui no Ocidente, costumamos ver nos filmes que são retratados lá. E ela se perguntava: quem será o patrão tão grande que fez todas essas coisas? Mais tarde, depois de todo esse sofrimento, ela vai entregar-se totalmente a esse patrão, consagrando a sua vida a ele. Na sua vida religiosa, na sua caminhada, chamava a atenção o fato dela ser negra, e era uma negritude toda especial. Ela era uma negra muito bonita. Todas as escravas tinham as marcas de propriedade dos patrões. Era questão de honra a patroa marcar com os seus sinais as costas, o rosto, o peito, as pernas dos seus escravos. Uma barbaridade, né, padre? Literalmente uma barbaridade. De fato. E Bakhita as viu, era chamada para ver essas marcas, essa escravidão. Quando chegou a vez dela, ela foi marcada profundamente. Como ela era muito bonita, não marcaram o seu rosto. Deus tinha um plano para com ela, mas marcaram-lhe as costas. Colocavam farinha, depois iam pontilhando os pontos onde queriam fazer as cicatrizes, as marcas, e depois colocavam sal grosso para que aquelas feridas não se fechassem. Agora podemos imaginar o sangue, as feridas, o sal, para não cicatrizar, para ficar os lábios grandes das marcas da escravidão. Ela ficou um mês quase inconsciente diante de tanto sofrimento, mas não lhe marcaram o rosto, tanto assim que ela permaneceu, e nós vemos as suas fotografias, os quadros que foram retratados sobre ela, com um rosto resplandecente, um rosto bonito. E sempre perguntavam a ela sobre como havia vivido a sua escravidão. Ela não sabia escrever, mal e mal assinava seu nome. Era costume, na época, havia as irmãs que estudavam e as irmãs que não estudavam, que eram colocadas como mais, aspas, servidoras dentro do convento. Então, Bakhita trabalhava na cozinha, trabalhava na lavanderia, trabalhava na limpeza, trabalhava na horta, e bem mais tarde trabalhava na acolhida. Ela já era mais conhecida, acolhia as alunas, as pessoas que iam até a casa para estudar, para conviver, para rezar. Numa ocasião, perguntaram a ela: Madre Bakhita, chamavam de Madre Moreta, porque era a sua cor, Madre Moreta, se a senhora encontrasse aqueles que a escravizarem, o que a senhora faria? E ela prontamente responde: eu me ajoelharia, beijaria seus pés, agradeceria, porque se não fossem eles, eu não teria me tornado cristã, não teria me tornado religiosa. Ou seja, é um sentimento de profunda misericórdia, de profundo perdão. E como
ela se Só uma tornou santa conhecida. faria isso, né, padre? Só uma santa faria isso. Essa Desculpe, misericórdia. eu não- Só uma santa faria isso, né? é, exatamente, porque Depois de tanto sofrimento, né? o sentimento nosso seria de reverter com a mesma moeda, mas Deus tem seus desígnios, Deus tem seus planos. Ela se tornou conhecida. Então, as irmãs que já estavam tendo casas nos mais diversos lugares do mundo começaram a levar Bakhita como para divulgar a congregação, mesmo na própria Itália. Numa determinada ocasião, numa universidade de Veneza, dirigida pelas irmãs canocianas, alguns estudantes, em algum tom até meio malicioso, um estudante perguntou a ela: Paquita, a senhora foi vendida, a senhora foi escrava, nunca ninguém abusou da senhora? Ela entendeu perfeitamente o sentido da palavra e ela respondeu: Nossa Senhora, antes que eu a conhecesse, ela cuidava de mim. Com isso foi um profundo silêncio naquela sala, porque a resposta foi dada com um argumento, a confiança em Nossa Senhora. E ela conclui seus dias com as últimas palavras dela, exatamente Nossa Senhora, Nossa Senhora, e parte para o céu. Ou seja, Deus cuida particularmente daqueles que querem ser cuidados por Ele. Deus cuida de todos, mas tem alguns que hesitam em aceitar essa proteção. Aí acontece o que acontece. Mas os que confiam no Senhor, como Bakhita, nunca ficaram desamparados. Mas voltemos, então, a um pouquinho da história sobre a beatificação e a canonização. Bakhita foi beatificada no dia 17 de maio de 1992, na Praça de São Pedro, pelo Papa João Paulo II. Outros santos também, outros foram beatificados na mesma época, entre eles José Maria Escrivá. Em oposto, um homem de cultura, e Bakhita, aquela que não tinha cultura humana alguma, para dizer que diante do Senhor não há diferença de pessoas. Nós da igreja às vezes rotulamos, é doutor, é mestre, é pós-doutor, é professor, é isso, é aquilo. Diante do Senhor, o nome que recebemos na graça do batismo. E lá na Catedral de Santos havia a comunidade das irmãs canocianas. E após a beatificação, as irmãs começaram a divulgar mais ainda a vida de Bakhita. Um dos cuidados que as irmãs canocianas têm é para com as pessoas menos favorecidas, particularmente senhoras idosas. E no entorno da Catedral de Santos havia e ainda há muitos cortiços. E as irmãs reuniam às quartas-feiras um grupo de senhoras idosas lá na Catedral para uma palestra sobre questões humanas, sobre questões de higiene, sobre questões de saúde. E no final elas serviam um generoso lanche àquelas senhoras. Muitas delas iam àquelas palestras porque era a única refeição daquele dia. E entre elas estava uma senhora doente, com diabetes profundo, com uma ferida grande na perna, que não cicatrizava. Era a dona Eva Onishi. Lá, a irmã que estava fazendo a palestra distribuiu um santinho semelhante a este, onde havia no cantinho um paninho, uma relíquia de Bakhita. A dona Eva pegou aquele santinho, olhou e disse a Bakhita: Bakhita, eu não te conheço, mas eu também tenho as chagas. E pegou o santinho e passou na perna que estava com a ferida. E foi para casa. Tomou seu lanche e foi para casa, mancando da perna, que doía muito. Chegando em casa, o filho dela, chamado Sidney, que fazia os curativos, que trocava os panos da perna, notou que a mãe estava diferente, que a mãe não coçava a perna, porque aquela ferida provocada pelo diabetes sempre saía um líquido que provocava coceiras. E ele perguntou: mãe, o que aconteceu? Disse: nada, por quê? A senhora não está se coçando? Aí ele tirou as ataduras, a dona Eva tinha a pele um pouco morena, e no lugar onde estava aquela ferida enorme, nasce uma carne um pouquinho mais clara, que permanece para sempre depois, repondo aquela carne que havia sido consumida pela ferida. E a vida segue. Isso foi em maio de 1992. Na quaresma do ano seguinte, lá no Mercado Municipal de Santos, a irmã Jana, que foi a responsável aqui em Santos pelo cuidado
de conhecer as testemunhas, depois encaminhar o processo, ela foi ao mercado para comprar peixes. E lá ela encontrou a dona Eva. E falou a ela: Dona Eva, a senhora sumiu, o que aconteceu? E dona Eva simplesmente respondeu: olha, depois que eu fiquei curada, eu não fui mais lá, eu até mudei de casa. A dona Eva foi morar, então, na periferia de São Vicente. Mas a irmã perguntou: mas a senhora ficou curada do quê? A senhora não lembra que eu tinha aquela ferida na perna durante 12 anos? Então eu fiquei curada. Mas, dona Eva, o que aconteceu? Naquele dia em que a irmã Maria Aparecida estava contando a história da Baquita, ela me deu um santinho. E eu rezei para a Baquita e disse: Baquita, eu não te conheço, mas eu também tenho as minhas chagas. E eu passei o santinho na minha perna. E quando eu cheguei em casa, a minha perna já estava curada e mostrou a perna para a irmã. A irmã falou: Dona Eva, isso é um milagre. Nós precisamos trabalhar isso. A senhora vai ajudar Baquita a se tornar santa. E a irmã Diana, então, não sossegou enquanto não coletou todos os dados, as testemunhas, aquelas mulheres que conheciam a Baquita, a dona Eva, das reuniões ou antes também, para montar, então, um processo histórico e encaminhar para a postuladora da congregação, a irmã Vélia, que morreu no ano passado com mais de 100 anos de idade. E a irmã viu que tinha fundamento, isso lá em Roma. A irmã viu que tinha fundamento e encaminhou para a congregação das Causas dos Santos. E lá estava o Monsenhor Casieri, que na época trabalhava nessa congregação, e que havia cuidado do processo de beatificação. E ele estudou todos aqueles documentos e constatou que realmente ali havia algo que a ciência não podia explicar. E encaminha para os peritos de Roma, para os médicos de Roma. A irmã Diana teve um trabalho hercúleo, porque precisou buscar os primeiros documentos que comprovavam aquela doença. Nós sabemos que pobre nem sempre tem prontuário guardado numa casa de saúde, num hospital ou num consultório. E, voltando um pouquinho, a irmã perguntou: Dona Eva, onde foi o primeiro médico que a senhora consultou? Aí ela disse: foi lá em Itapecerica da Serra, eu morava por lá naquela ocasião, na região de São Paulo. E elas foram até lá procurando esse médico. Paquita era do Sudão, esse médico era muçulmano e era do Sudão também. Ele, em princípio, não quis conhecer a dona Eva, lembrou do fato, olhou e viu que não havia mais nada, mas, em princípio, por ser contra, por não acreditar em milagres, não quis dar o documento. Mas a irmã Diana, com jeito italiano e persistente, conseguiu, então, esse primeiro atestado. Mas precisavam outros, pelos lugares onde dona Eva tinha passado. Alguns consultórios, alguns médicos, até haviam receitado medicamentos que eram contraindicados para aquela ferida, e a ferida aumentava cada vez mais, até que chegou ao caso em Santos. A Congregação para a Causa dos Santos encaminhou, então, para a irmã Diana, através da Madre Vélia, a postuladora das Canucianas, das causas das irmãs Canucianas, aquela documentação. A irmã Diana conversou com Dom Davi, que era o nosso bispo à época, e Dom Davi era um apaixonado pela Baquita. Ao conhecer a história, ele não conseguia falar de Baquita sem chegar às lágrimas. Então, ele mandou. Na ocasião, eu havia terminado o meu mestrado de Direito Canônico no Rio de Janeiro, recém havia chegado em Santos para recomeçar os trabalhos que tinham sido interrompidos devido aos 2 anos de mestrado. Fui nomeado para trabalhar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Santos mesmo, primeiro como administrador diocesano, depois, como administrador paroquial, depois como pároco. E Dom Davi pediu que eu tomasse conta dessa causa, dessa instrução, e me nomeou como o vigário dele, ou seja, como o bispo não podia estar presente em todas as sessões que seriam montadas, eu fui o delegado episcopal nesse processo. Montamos tudo lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, um ato solene com a presença dos médicos que foram nomeados aqui em Santos, das mais diversas áreas, o notário adjunto, o vigário judicial e depois o promotor de justiça. Toda essa situação foi montada lá. Num ato solene, uma oração das vésperas, nós fizemos, então, a abertura oficial do início do estudo
da possível milagre atribuído a Beata Josefina Bakhita. Foi uma semana de trabalho. Na época não tínhamos os meios como agora. Era tudo datilografado, era tudo mimeografado, era tudo colocado em pastas separadas, e ouvíamos as testemunhas. Muitas testemunhas foram e disseram: conhecíamos a dona Eva, víamos que ela morava uma hora aqui, outra hora lá, que ela puxava a perna, que sempre tinha ataduras nas pernas, e agora a vemos como não tem nada. Os 7 médicos que lá estavam, nas mais diversas áreas, examinaram profundamente todos aqueles documentos, tocaram nas feridas. Havia um médico especializado nessa área que constatou, pesquisou diligentemente toda aquela situação, fazendo exames microscópicos, então, e constatou que, de fato, não havia uma palavra da ciência para justificar aquela cura imediata. Nós sabemos, para ser milagre, deve ser instantâneo e inexplicável à luz da ciência e permanente. Não é alguma coisa que acontece agora e amanhã volta a ferida novamente. Instantâneo, no momento que pede, a ciência não sabe explicar o que aconteceu e perdura para sempre. Aí, diante desses fatos, e com todos os estudos, a Igreja, com a autoridade que tem, declara: é um milagre. Aí tudo chega ao Santo Padre. O Santo Padre, na época, João Paulo II, que era um grande admirador de Bakhita. Aqui cabe um parênteses. O Papa, no Vaticano, encontrava sempre com as irmãs canoncianas, que sempre iam até o Vaticano para um trabalho ou outro, e encontrava também com a Madre Velha, que era responsável por esse processo. E o Papa perguntava: Madre, e Bakhita, como vai? Aí a Madre respondia na simplicidade: é o Senhor que sabe, santidade. E quando, então, ele teve a graça de poder estudar esse fato e constatar que tudo era milagre, ele marca a data da canonização, esperando um pouco. Tudo chegou ao Vaticano, terminou no Vaticano em 96, mas o Papa, na iminência do grande jubileu, queria canonizar no ano santo beatos dos mais diversos lugares do mundo, dos diversos continentes. E Bakhita foi escolhida para representar, então, a África. Tudo aprovado, tudo certo, tudo correto. Lá fomos nós para o Vaticano, uma grande peregrinação aqui de santos. Inclusive, a dona Eva também acompanhou essa romaria. E houve a missa de canonização, Praça de São Pedro lotada, um dia bonito de outubro, 1º de outubro do ano 2000. E, na hora do ofertório, coube a dona Eva levar as ofertas ao Santo Padre. O Santo Padre faz um gesto de carinho, tanto em dona Eva quanto na irmã Diana, sabendo do trabalho que essa religiosa havia feito. E, no dia seguinte, a equipe, os principais, foram recebidos pelo Santo Padre, uma pequena audiência. Mas, para a questão da Bakhita, foram somente a irmã Diana e a dona Eva. E a dona Eva, então, leva uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e pede ao Papa: eu quero que o Senhor abençoe essa imagem e, através dessa imagem, abençoe o meu Brasil. O Papa ficou emocionado porque a dona Eva pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e colocou-a no seu peito. O Papa, então, abençoou, abraçou a dona Eva e a vida segue. A história da canonização, então, se completa. Bakhita é santa e o Papa dá a ela um outro título, além de santa. Diz a ela é a irmã universal, onde todos se identificam na ternura do seu olhar, na beleza do seu rosto, nas chagas que tem no seu corpo, nos sofrimentos que viveu, na escravidão pela qual passou, coisas que ainda hoje acontecem. O cardeal Dantin, que foi um grande arcebispo também africano, quando ele estava presente na canonização de Bakhita, junto com Dom Davi. E quando os dois conversavam em italiano, o cardeal Dantin dizia, Bernardin Dantin, Dom Davi, o senhor teve a graça de acontecer esse fato na sua diocese. Como eu gostaria que outras Bakhitas, não por meio da escravidão, mas que outras Bakhitas surgissem na África para mostrar ao mundo o valor do povo africano. Saiba, Dom Davi,
Eu sou cardeal, eu trabalho aqui no Vaticano, na área da evangelização dos povos, e também na Secretaria de Promoção Humana do Vaticano, mas aqui dentro eu também sou olhado como o bispo negro, como o cardeal negro. Nós também na igreja temos, às vezes, as nossas distinções. Bem, continuamos a nossa peregrinação lá em Roma, visitando os lugares por onde Bakhita passou, e fomos até a cidadezinha de Schio, onde se encontra o seu corpo debaixo do altar daquela capela do colégio. Aquela cidade nunca mais foi a mesma depois da estadia de Bakhita lá. Voltando um pouquinho na história, era a época da guerra, e o povo de Schio via em Bakhita alguém importante, uma santa. As mulheres da cidade, sofredoras ou todas, iam conversar com ela para pedir um conselho, e ela dava os conselhos dentro daquilo que ela conhecia do amor de Deus para com ela. E quando soltaram bombas ao redor de Schio, o povo dizia: nós não nos preocupamos com a bomba, Bakhita está aí e Bakhita nos protege. Passado um tempo, encontraram um monte de bombas dentro da cidade que não haviam explodido. Milagre ou não, mas o fato é concreto, o fato está lá. E uma dessas bombas desativadas está na capela da Santa Josefina Bakhita, na cidade de Schio. E na porta da casa de Schio há uma grande faixa bonita: aqui Bakhita vos espera. O povo vai lá em oração. Eu tive a graça de poder celebrar várias missas no altar, onde embaixo está o corpo de Bakhita. Também no quarto dela, as irmãs conservam tudo como estava, as mesmas roupas iguais àquelas que ela usava. E lá eu coloquei uma estola que eu uso, aliás, deveria usar. Coloquei uma estola em cima da cama de Bakhita e pedi: Bakhita, intercede por mim, porque ela trabalhou no meu processo de conversão ao redor dessa questão da irmã universal. Mas quando fomos voltando para Roma, uma semana, poucos dias depois, houve a grande missa de ação de graças lá na Basílica de Santa Maria Maior. E lá estava o cardeal atual arcebispo de Darfur, no Sudão. E quando ele me viu com a estola de Bakhita, ele veio e perguntou: padre, falava em italiano, onde o senhor encontrou essa estola? Aí eu disse: eu trouxe do Brasil, o senhor não tem? Como eu gostaria de ter uma. Terminada a missa, eu peguei a minha estola e ela então foi para a África, lá nos braços do cardeal. Com certeza deve ter rezado muito por mim. São pequenos benefícios, pequenos gestos de ternura, como nós costumamos dizer, pequenos mimos que Bakhita nos proporciona sempre. Aqui em nossa Catedral de Santos, foi construído um pequeno altarzinho dentro de nossa catedral, com a fotografia de Bakhita e também alguns desenhos que representavam a vida dela, que representam o que ela viveu. A quantidade de pessoas que diariamente passam diante daquele altarzinho é incrível. As pessoas primeiro vão conversar com Bakhita, do olhar dela, onde ela está, até o sacrário, há um olhar que aproxima. Depois as pessoas vão conversar com Jesus. Ou seja, a irmã universal toca os corações para que tudo seja feito segundo a vontade do patrão, e o paron, como Bakhita chamava. Atrás de nossa catedral há o fórum, com muitíssimas secretarias de advogados, de juízes, de todas as questões na área de justiça. E são muitíssimos, eu uso esse superlativo porque é verdadeiro, muitíssimos os advogados que iniciam o seu dia primeiro indo conversar com Bakhita. Nem sempre conversam com Jesus, mas um dia vão chegar lá também, para depois começar o seu trabalho. E aqui em Santos, nós temos em todas as nossas paróquias, a nossa diocese é grande, ela vai de Bertioga até Peruíbe, passando por Cubatão. Todas essas cidades fazem parte da diocese de Santos. Em todas as igrejas, em todas as capelas, há um quadro de Bakhita. Bakhita nos espera para nos levar a Jesus. Mais um pequeno detalhe então, sobre a beatificação, após a beatificação. Muitos vieram como imigrantes daquela região de Verona, de Vicenza, de Schio, e vieram aqui para o Brasil. Duas irmãs leigas foram morar em São José dos Campos. E, numa ocasião, houve um passeio do povo de São José dos Campos, um passeio, uma excursão, para conhecer Santos. E essas duas senhoras, já bem maduras,
vieram a Santos. E em Santos nós temos o nosso santuário diocesano, a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrato. Desde 1609, lá no alto do morro, abençoa a nossa cidade. E lá está um quadro de Baquita. Essas duas senhoras foram visitar o santuário e, quando viram o quadro de Baquita, ficaram assim admiradas e assustadas. E fizeram essa pergunta: que fa aqui, Madre Moreta? Ou seja, o que faz aqui, irmã Morena? A freira que estava orientando lá no santuário, que é italiana, explicou para elas o fato de quem era Baquita. E as duas disseram: quando nós éramos meninas, nós íamos sempre até a casa de esquio. E Madre Baquita sempre tinha uns biscoitinhos e nos dava de presente, e nós levávamos correndo para casa felizes. A Madre sempre nos abençoava. Essas duas depois foram e participaram também da canonização lá em outubro, em Roma. Essa é a nossa Baquita. Podemos nos perguntar, aquela escravidão modificou alguma coisa no mundo? Infelizmente, não. A escravidão continua nos mais diversos aspectos. Tanto assim que Baquita é padroeira também de comunidades terapêuticas, porque uma escravidão hoje grande é a droga, a dependência química. Baquita é padroeira de casas que assistem mulheres em situação de risco, mulheres em situação de rua. Lá está o quadro de Baquita acolhendo a todos e a cada um. Aí se entende o título de Irmã Universal. Padre Caetano, mas para o senhor, qual é o significado da Baquita ser canonizada através de um milagre feito no Brasil? O senhor acha que isso representa algum símbolo? O senhor vê como os negros sendo agraciados com a Santa Baquita? Sim, não resta a menor dúvida. São sinais de Deus que Deus quer mostrar. A palavra que o Papa usa ao definir Baquita como irmã universal, que Deus quer mostrar que somos todos irmãos, que não deve existir escravidão entre nós, sob hipótese alguma. Hoje não existe, ou melhor, infelizmente existe, de tempos em tempos, as notícias publicam de trabalho em situação de escravos, nos mais diversos lugares, inclusive com gente importante, que tem seus funcionários. Inclusive aqui em Santos nós tivemos um caso retratado na mídia, de uma senhora que trabalhou 50 anos numa família sem poder sair de casa, sem documentos, sem salários e sem nada, e sem conhecer a família dela. Ela foi trabalhar naquela casa e lá ficou. Bem tratada, tinha alimento e tudo mais, mas não tinha a liberdade. Até que alguém um dia, vendo pela janela essa pessoa estranha, que nunca tinham visto essa pessoa lá, aí denuncia e a coisa vem e se torna pública. Então, infelizmente, a escravidão existe nos mais diversos aspectos. Não é este o plano de Deus. E penso que o beatificar e canonizar Baquita para a nossa história tem um significado profundo. Dia 8 de fevereiro, que é o dia dela, também o Papa coloca como dia universal de respeito a todas as pessoas, não é isso? De respeito Exatamente. Às pessoas refugiadas, a todas as pessoas, não é? Ele coloca o título contra a escravidão humana, né? Ele dá nome a essa situação. Né? Francisco é muito sensível a essa realidade. Voltando um pouco, quando o Papa Bento XVI escreve a sua encíclica sobre a esperança, nós sabemos que o Papa Bento é um teólogo de primeira. Ele podia buscar todos os santos lá da patrística, santos com os quais ele conviveu nos seus estudos. Ele busca exatamente Baquita como modelo de esperança. Eu me emociono ao falar isso. Baquita é a mulher da esperança, que lá, contemplando as estrelas, ela pensava, quem será o patrão que fez tudo isso? Na sua esperança infantil e ingênua, ela vai descobrir quem é esse patrão, né? Deus. Porque, na verdade, os 3 últimos papas reconheceram todas as virtudes da Baquita, né? Porque o Papa João Paulo II, ele beatifica e canoniza, o Bento escreve isso na encíclica, e o Papa Francisco a coloca como uma representante, né, e alguém que pode dar a luz, uma luz, na verdade, a todas as pessoas escravizadas no mundo, né?
os 3 papas reconhecem as virtudes da vaquita, não é? Exato. Pequena historinha acontecida recentemente. Uhum. Uma senhora de 45 anos que não conseguia engravidar pelos métodos normais. Senhora pobre. Ela entra na catedral e pede a Baquita: Baquita, eu quero ser mãe. Se eu tiver uma menina, ela vai se chamar Baquita. Eu devo batizar a Baquita dentro de 3 semanas. Ah, que maravilha! Que bonito, né? Que bonito. Que Ela bonito, continua né? ajudando quem a ela recorda. Uhum. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube, no áudio do Spotify, a oração de Santa Baquita. E eu peço agora, agradeço muito a sua participação e peço que o senhor nos dê uma bênção em nome de Baquita, da Santa Baquita. Você quer que eu reze a oração? Ah, pode ser, por favor, padre. Sim. Essa oração foi composta por Dom Davi, nosso bispo na época. Ó Santa Josefina Baquita, que desde menina fosse enriquecida por Deus com tantos dons, e a ele correspondesse com todo o amor, olha por nós. Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor, de situação social. Que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Pede agora ao Pai do céu, ao Baquita, as graças que mais preciso, especialmente, aí você coloca a sua intenção. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Desça sobre todos, por intercessão de Santa Josefina Baquita, a bênção do Deus amoroso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, padre, muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite, por contar essa história maravilhosa da Santa Baquita, e eu agradeço também a todos vocês que estão aqui nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo e fale desse espaço do canal Angeline para sua família e para os seus amigos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a sempre disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Padre Caetano, muito, muito obrigada, e obrigada por seu trabalho e por divulgar a história maravilhosa de Santa Josefina Baquita. Tem ainda a Madre Teresa de Calcutá, que fez seu milagre em Santos. A gente vai falar algum dia sobre isso ótimo. também. Então, ficamos Até no mais, próximo vídeo, o senhor vai contar sobre a Madre Teresa de Calcutá. Muito, muito obrigada, Padre Caetano. Muito obrigada. Amém.